Queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical, graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e os seus. Olha aqui o que eu tenho aqui, ó. Acho que eu vou dar aula hoje assim. É nada, né, poxa? Até na câmera, até na imagem precisar da máscara, aí não dá, né? Mas, irmãos, quero te convidar juntamente comigo hoje a darmos sequência no nosso estudo da Carta aos Romanos. Chegamos agora ao capítulo 4, então eu te convido, abra sua Bíblia, capítulo 4 do livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Esse capítulo, hoje nós vamos tocar ele até o final. Honestamente, os irmãos vão perceber que, de fato, a parte mais sistemática do texto, ele ficou para trás no capítulo 3. Capítulo 4, ele traz toda uma ideia que é acerca da justificação pela fé de Abraão. Então, o capítulo todo vai tratar a respeito dessa linha de raciocínio sobre a justificação de Abraão, antes do período da lei, já pela fé. E não por obras, não por lei, nem por nada, qualquer outra coisa. Então, vamos fazer a leitura até o versículo 25, tá bom? É rápido, eu quero que você acompanhe comigo, capítulo 4 de Romanos. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque, se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca lhe atribuirá o pecado. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Como ela lhe foi atribuída? Quando ele foi circuncidado ou quando ainda era incircunciso? Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ele é pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois os que vivem pela lei são herdeiros. Esvazia-se a fé. Perdão, irmãos. Versículo 14 diz: pois se os que vivem pela fé são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça,
a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem fraquejar na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contavam 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa justificação. Amém, irmãos? Leitura longa, 25 versículos, gastamos 5 minutos e meio na leitura, mas ela é, de certa forma, até simples. Paulo vai fazendo um paralelo com Gênesis, capítulos 15. Quando você abrir a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 6, onde está escrito: e Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Logo após lhe dar a promessa que ele seria pai de uma grande nação. Irmãos, os versículos que começam e iniciam dizendo, porque se foi justificado pela obra, Abraão tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então esse texto ele traz, primeiro, o aspecto da obra na justificação. Nos capítulos anteriores, nós entendemos que a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 22. Isso é a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aqui ele vem tratar da justificação de Abraão a partir das obras. Foi por obra que Abraão foi justificado? Não. E aqui ele discorre um pouco a respeito dessa relação obra e justificação, obra e graça. Não foi por obra, porque quem trabalha é digno do seu salário. Ele faz esse comparativo aqui. Contudo, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Versículo 5. Ou seja, Abraão nada fez, mas creu, e aquilo refere-se à sua fé, lhe foi atribuído como justiça. A fé, justificado pela fé, não por obras, não por nada que tenha feito ao Senhor. Aqui, a partir do versículo 6 até o versículo 8, Paulo usa o exemplo de Davi. No Salmo 32, se você abrir a Bíblia no Salmo 32, você vai ver Davi dizendo essas palavras: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui os seus pecados.
não lhe atribui, cujos pecados são encobertos, são perdoados. Bem-aventurado esse homem. Irmãos, Davi, no capítulo 32, o contexto desse capítulo é quando Davi peca com Betseba. Davi recebe aquela visita maravilhosa do profeta Natã, onde o profeta Natã chega a ele e diz: olha, há um homem no teu reino que, tendo posse de todas as coisas, tendo isso, tendo todas as coisas, foi tomar lá a cabrita lá do homem pobre, que só tinha só aquilo, não tinha mais nada. E Davizão, então, no seu senso de justiça, guerreiro, fala: olha, esse homem é digno de morte. É ou não é? Porque ele foi lá tomar a única coisa que aquele pobre homem tinha, que era sua mulher. Urias, quando foi colocado na frente do exército para guerrear, para ser morto, porque Davi já tinha pecado com Betseba e sabia que ela estava grávida e precisava cobertar o seu pecado. Davi diz que enquanto ele se calou, os seus ossos se secaram. Depois, então, de receber essa visita de Natã e se dar conta do seu pecado, porque até então Davi não tinha se dado conta do seu erro, do seu pecado, mas depois que o profeta lhe joga na cara, dizendo: esse homem a quem você diz que deve morrer é você, é o Senhor, porque você fez isso, e isso é o seu pecado, esse é o seu pecado. Então Davi faz essa declaração, depois de se reconciliar com Deus e sentir-se, saber que está perdoado por Deus, ele faz essa declaração, dizendo: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Lembram no capítulo 3, que nós falamos na última aula, a respeito de 4 palavras que tinham um significado muito forte no que diz respeito à justificação, e nós falamos então da justificação, falamos da redenção e falamos do propiciatório. Lembra que eu falei do propiciatório? Que lá no propiciatório, todo o sangue dos animais que eram oferecidos era derramado sobre a tampa da Arca da Aliança, cobrindo tudo aquilo, a lei, mostrando para a lei que ali estava, que condenava o homem, que o sangue era perdoador, que pelo sangue havia perdão. Aquele sangue de animal não, mas o sangue de Jesus, que profeticamente já estava sendo aguardado para ser derramado por mim, por você e por aquelas pessoas que anteriormente a Jesus creram na promessa e creram que aquilo de fato era o que Deus faria pelo homem. Então Davi faz essa declaração: bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá pecado. Esse homem, essa mulher a quem Deus não atribui pecado, sou eu e você, que fomos justificados mediante a fé pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, que motivo de alegria tenho eu e você em saber que o nosso pecado não nos é mais atribuído, porque o Senhor pagou um alto preço por mim e por você. Queridos, o versículo se segue dizendo a respeito se isso foi para os da circuncisão ou da incircuncisão. Desde o capítulo 2, nós vimos que Paulo sempre faz questão de destacar os que são da circuncisão e os que não são da circuncisão. Mas para resumirmos esse capítulo de hoje, nessa aula, eu quero trazer para você o versículo lá do capítulo 2, onde fala exatamente a respeito da fidelidade de Deus, a respeito da circuncisão, né? Onde nós observamos lá
onde ele diz que a circuncisão, a verdadeira circuncisão, versículo 29 do capítulo 2, acompanha aí, mas judeu é quem o é no seu interior, e a circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém do homem. Aqui, irmãos, esse versículo 29 do capítulo 2, ele nos fala quem de fato são os filhos na fé de Abraão. Eu e você somos filhos na fé de Abraão, pela graça, pela circuncisão agora do nosso coração. E o texto vai se seguir falando que ele é pai tanto dos circuncisos como dos incircuncisos. Porque aquilo que Deus operou no coração de Abraão, no capítulo 15, no versículo 6, lhe dizendo que Abraão creu e isso lhe foi atribuído então pela fé, tudo isso se deu antes da circuncisão de Abraão. Ou seja, a justificação de Abraão não está relacionado pelo seu ato da circuncisão dele. Não. É anterior a isso. Foi pela fé. A justificação é pela fé. E aqui o texto segue, vai explorar essa questão da circuncisão e da incircuncisão. Mas o versículo 13 traz algo muito especial. Leia comigo, versículo 12, onde diz o texto: ele é pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Versículo 13: porque não foi pela lei que Abraão, ou a sua descendência, recebeu promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Amém, irmão? Amém? Você entendeu isso? Que Abraão recebeu tudo isso antes da circuncisão pela justiça da fé, do seu coração. E olha o versículo 12 dizendo: mas que também os que andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão. Ou seja, eu e você, quando estamos firmados na palavra de Deus, agarrados nessa verdade, estamos firmes nessa fé, nós estamos nas pisadas do nosso pai Abraão. Amém, irmão? Amém, irmão? Você está firme nas pisadas do nosso pai Abraão? Então assim o texto vai seguir dizendo, versículo 14 diz: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Volta para o contexto do versículo 2, onde ele está dizendo: olha, se você recebeu o salário por alguma coisa feita, salário não é graça. Se você fez obras pelo seu salário, ou seja, se você fez algo pela sua justificação, isso não é graça. Isso não é graça. Versículo 16, ele vai dizer: por essa razão a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé, da mesma fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Nós somos filhos de Abraão na fé, filhos de Abraão. Hebreus, no capítulo 11, vai falar da fé de Abraão. Quando você vê lá, a galeria dos heróis da fé, você vai ver lá Abraão sendo mencionado. A fé de Abraão. Pela fé, aqui nós vemos versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber
para onde iria. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, o qual Deus é o arquiteto e construtor. Irmãos, foi pela fé. Ele é o pai da fé. Ele é aquele a quem nós devemos considerar, porque foi o exemplo da fé que trouxe justificação, e não por obras. Ele simplesmente creu e obedeceu. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Que assim seja para nós o exemplo de Abraão, nos fortaleça para caminhar na jornada, para seguir adiante. Então, aqui o versículo 22 vai dizer: por essa razão isso lhe foi atribuído como justiça. Novamente citando capítulo 15, versículo 6 de Gênesis. Mas olha que lindo o versículo 24, onde ele diz: mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, irmãos, a mim e a você também a justiça que estava em Jesus nos será atribuída. Abraão foi pela fé em Deus e na sua promessa. Eu e você somos agora justificados pela fé em Jesus e naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, o nosso Senhor. O ato de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para cobrir a nossa multidão de pecados e nos tornar agora aptos para o reino de Deus. Novas criaturas em Cristo Jesus. 25 diz: e ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Que coisa maravilhosa esse texto. Que coisa maravilhosa é entender como Abraão, o pai da fé, foi justificado. Como de fato, tanto circuncisos como incircuncisos. O que vale de fato é aquilo que está no capítulo 2, versículo 29, onde ele diz, que a circuncisão é a do coração. Que assim eu e você estejamos marcados pelo Senhor e pelo seu sacrifício. Que nós estejamos aqui, circuncidados de coração, para seguirmos agora nas pisadas do nosso pai Abraão, até a mansão celeste, até o dia final. Amém? Querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe. Semana de bênção e de paz na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém.